E nesse culto eu até achava, ainda bem que eu fui devagar, porque eu até achava que era só homens. Mas não é. É um culto misto. E nós queremos ler o Evangelho de Mateus. Muito obrigado, pastor Jurandir. Bom ver todos os amados irmãos. E obrigado pela confiança. Ele passou um tema para mim, de Provérbios 4:23, mas eu vou começar com Mateus capítulo 5. Aí depois vocês vão entender. Nós vamos ler Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Outra coisa, eu quero que você diga para o irmão assim, hoje, o pastor veio só ler a Bíblia com a gente. Só isso. Se você tem intimidade, fale para o irmão assim, você não lê em casa mesmo, então... Evidentemente que sem generalizar, né? Capítulo 5 de Mateus, de 1 a 12. Só para a gente se localizar, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus contém o Sermão do Monte, vocês já conhecem. E o capítulo 5 tem as beatitudes ou as bem-aventuranças. Quando ele mandou o tema para mim, de Provérbios 4:23, Deus me levou para Mateus, aí a gente vai tentar fazer uma mistura dessas duas coisas, para ver o que dá. Eu estou organizado, pelo menos isso, na verdade, já é metade do caminho andado. Agora conto com sua oração, com a bênção e a presença do Espírito Santo. Mateus 5, de 1 a 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. É bom lembrar que não é bem-aventurados amânsios, é bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu estou lendo o verso 11 agora. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu queria falar um pouquinho sobre todo o sermão, depois a gente vai para as bem-aventuranças. O Sermão do Monte, Jesus nos ensina algumas coisas assim: ter integridade no lar, ter tolerância com os agressores, amar o inimigo. Eu coloquei entre parênteses, isso é extremo, é ou não é? Amar o inimigo é extremo. Ensina-nos valores eternos e espirituais. Ensina-nos a orar e a jejuar. Ensina sobre a ética do reino de Deus. Ensina-nos a confiar nas divinas providências. No Sermão do Monte, Cristo definiu o cidadão do céu como sal da terra e luz do mundo. E eu coloquei aqui entre parênteses, eu reforcei, isso não é pouca coisa. Sal da terra e luz do mundo. Antes de entrar nas beatitudes, se você ler todo o sermão, que é talvez o maior sermão que Jesus fez,
no aspecto de ensino e de doutrina, é o Sermão do Monte, e até porque Mateus ele é completo, os capítulos 5, 6 e 7. E você vê Jesus ensinando uma porção de coisa. Jesus chamando alguns judeus, principalmente as seitas, chamando de hipócritas. Jesus ensina muitas coisas no Sermão do Monte. E ele termina o Sermão do Monte com uma parábola. Se você pegar o final do capítulo 7, ele vai dizer: se vocês fizerem tudo isso, se vocês não falarem, mas praticarem, se vocês viverem aquilo que eu tenho ensinado exaustivamente, ele vai dizer: você é como a casa fundada sobre a rocha. Então a grande importância não é tudo o que falamos ou aprendemos, é o que praticamos daquilo que nós falamos e daquilo que nós aprendemos. Sabe por quê? Quando a gente não vive, as coisas se perdem. Nós esquecemos. É como subir ao monte, como nessa noite, e nós podemos descer, já podemos descer alegremente, porque o Senhor já ministrou as nossas vidas, amém, amados irmãos? Mas às vezes passa 2 dias e nós esquecemos. Preste atenção, tudo aquilo que a gente não pratica, a gente esquece. Eu arranho violão há 50 anos. Se eu parar de arranhar um tempão, eu vou esquecer algumas coisas. Que Deus nos ajude a não esquecer dos ensinos, das palavras maravilhosas do Senhor Jesus. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho das beatitudes, ou das bem-aventuranças, que foi o que nós lemos. Estamos entendendo até aqui, amém? É importante os irmãos entenderem. O nosso tema está nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças tratam de 8 leis e princípios que Jesus veio estabelecer dentro de nós. A primeira bem-aventurança você encontra em Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, nós já conhecemos. E a última está no verso 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição. O objetivo de Jesus é reger as nossas vidas, é controlar as nossas vidas. Isso não é novidade. Deus quer sempre isso, controlar as nossas vidas. A partir do momento que nós somos para Ele, Ele tenta controlar as nossas vidas. Mas Ele só controla se nós deixarmos. Eu ouvi um pregador lá do Rio de Janeiro, há uns 7, 8 anos atrás, o nome dele é Benjamin. Ele estava ministrando para nós lá em Lençóis Paulista, numa cidade do interior, a uns 100 pastores, e ele disse assim para Deus: Deus, eu estou orando por um presbítero meu, mas eu não consigo ajudá-lo. Aí Deus falou para ele assim: nem eu. E ele disse: por que, Senhor? Deus disse para ele: ele não deixa. Deus nos ajude. As bem-aventuranças, elas são poéticas. São ou não são? São poéticas. Você pegar direto, né, até numa linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, as palavras são lindas. Né? Ele chama Deus de o eterno. Se você pegar, é poético. Mas olha aqui, as bem-aventuranças são poéticas, mas são também doutrinárias. Por quê? Porque nos ensina a ser feliz diante das provas e dificuldades. Então, é poético, mas é doutrinário. O Senhor Jesus não perde tempo. Vamos lá, então, para o nosso assunto. Nós vamos falar hoje, atendendo um pouquinho seu, um pouquinho meu, tá bom assim? Nós vamos falar sobre a sexta bem-aventurança. E agora você vê, deixa aí aberto em Mateus capítulo 5. A sexta bem-aventurança está em Mateus capítulo 5, verso 8.
e nós já lemos, não é? Outra coisa, eu tenho um monte de versículo escrito aqui, possivelmente eu não vou dar tempo de você achar aí na Bíblia, mas para sua segurança você pode pelo menos anotar, né? Se os irmãos quiserem colocar aqui, ótimo. Então a sexta bem-aventurança está escrito assim. Estamos juntos, amados, amém? Estamos juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Então, amados, coração puro é coração limpo. A Bíblia diz no Novo Testamento, na Nova Aliança, que o coração é templo do Espírito Santo. É morada do Espírito Santo. Amém, amados irmãos? E aí Jesus está falando, o coração tem que estar limpo. A morada de Deus tem que estar limpa. A morada do Espírito Santo tem que estar limpo. Tem que estar limpo para Ele habitar, para Ele fluir, aleluia. Para Ele ministrar a nós. Então nós vamos falar um pouco sobre essa sexta bem-aventurança. Os judeus dos dias de Jesus davam muito valor à pureza ou à limpeza. Mas sua ênfase estava no exterior do homem. Judeu se preocupava muito, ele não queria nem colocar a mão no defunto. A gente já sabe disso, não é verdade? Ele estava preocupado com limpeza e pureza exterior. Jesus, entretanto, voltou sua atenção para o íntimo do homem, ou seja, corações limpos. Por isso, Jesus os chama de sepulcro caiados, conforme Mateus 23, o verso 27, a parte B, é um verso longo. Mas lá, Jesus chama os judeus, aqueles que eram hipócritas, que falavam e não viviam, que se preocupavam só com o exterior. Jesus disse, olha, vocês são sepulcro caiado. É assim, por fora está bonito, mas por dentro eu vejo que não está bem. Não está no meu script, mas fiquei lembrando da entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal. Isso está lá em Lucas capítulo 19, quando Jesus entra em Jerusalém no jumentinho. Era festa, porque a maior festa judaica até hoje, porque era Páscoa. Então o povo dava louvores, dizia, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Forravam o lugar para Jesus passar. Havia uma vibração tremenda. Parece que no verso 41 do 19 está escrito assim, Jesus, e vendo a cidade, chorou sobre ela. Ora, por que chorou? Porque a alegria era somente de fora, era só de fora, não era por dentro. Aquilo lá não era verdadeiro. E aí Jesus disse, olha, vocês várias vezes mataram os meus profetas, vocês me honram com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Jesus está dizendo, é só por fora isso. E Jesus chorou sobre Jerusalém no meio de uma festa linda. Mas vamos continuar. No livro de Provérbios, para o pastor Jurandir não ficar bravo comigo, está escrito assim no 4:23. Aqui que está o tema pedido pelo pastor. Eu me aproximei. Eu peguei o coração que você pediu e eu fui falar sobre um coração limpo. Provérbio 4:23, todos nós conhecemos, mas vamos ler. Está escrito assim, sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração. Quando está dizendo para guardar o coração, está dizendo para cuidar do coração, para limpar o coração, para deixar o coração em ordem.
Porque coração é vida, glória a Deus, amém, amado? Coração é vida, é o que bombeia o sangue, é o que dá vida. Então cuida do coração. Você pode até pensar nesse momento em academia, não tem problema nenhum. Ontem eu tenho um amigo que ele teve início de infarto, amicíssimo. Foi só um sinal que Deus deu para ele. Pastor Silvio, me abençoou lá na nossa igreja há 13 anos. Me assustei quando recebi um telefonema ontem à noite. Eu tenho 7,4, ele tem 5,4. Aí hoje, conversando com a filha, ele disse, ele trabalha demais, mas ele não descansa, ele não exercita. Amados, precisa zelar pelo coração. Você quer tomar menos remédio? Eu estou aproveitando a palavra. Quer tomar menos remédio? Exercita. Tem 15 anos, não estou exagerando, o pastor Jurandir sabe disso. Tem aproximadamente 15 anos que eu não ando menos de 15 quilômetros por semana. Quer tomar menos remédio? Faz isso. E eu caminho 500 metros e depois eu faço cadenciamente, com cadência, uma corrida de 300. Ando mais 300, uma corridinha de 500. Daqui a pouco eu estou com 4, 5 quilômetros, 3 vezes por semana. Eu não deixo de orar, nem de ler a Bíblia, nem de fazer o meu devocional. Mas eu estou ainda, não vou ficar batendo no peito, sou bobo nem nada, com 74 anos, um homem absolutamente saudável. Deus tem sido bom comigo, é bondade de Deus. Então, nossa vida é guiada pelo que é gerado dentro do coração. Em grande porcentagem. Então, cuida do coração, porque nossa vida é guiada pelo que é gerado dentro do coração. Fazendo uma síntese de Êxodo 36, 2 e 1 Reis 8, 17, nós entendemos que o coração é a morada das emoções, das vontades, dos pensamentos. Amém, amados irmãos? A matéria-prima de nossos procedimentos e ações é o que recebemos na mente e permitimos que chegue ao coração. Olha aqui, esse segredo é tremendo. É o que recebemos na mente e permitimos que chegue ao coração. Tiago escreveu, Tiago 1,14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou pelo seu próprio pecado, que é o objeto, é a isca de Satanás. Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Quando vai para o coração é o lugar dos sentimentos. Então você fica doido de vontade de fazer o negócio. Se é bom, o nome do Senhor é glorificado. Se é ruim, não, amados irmãos. Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com as emoções, para aquilo que a gente manda para o nosso coração. Não está no meu script, mas Lamentações de Jeremias, capítulo 3, até o verso 20, ele só chorava. Emoções negativas. Porque ele chorava, ora eu também choraria. Os conterrâneos dele estavam sendo levados cativos, a cidade tinha sido queimada, amém, amados irmãos? Mas de repente, aleluia, veio a esperança. Ele começou a pensar no Deus que ele conhecia, quantas coisas maravilhosas Deus havia realizado no meio do seu povo. E aí, mudou o seu pensamento. As emoções se tornaram positivas. Amém, amados irmãos? Pensando assim, ele disse, poxa, amados, é complicado a nossa vida cristã. Tem gente que só contabiliza o momento da dificuldade. Já esqueceu que Deus operou grandemente.
Você está aqui nessa noite, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem te sustentado. Deus tem cuidado de você. É ou não é? Você passou aquele período da Covid 2019. E você está aqui adorando. Deus foi bom, aleluia. Então, coloque no coração emoções positivas, coisas boas. Vai fazer bem a tua saúde, aleluia. E quem tem o coração cheio de coisas boas, vai passar coisas boas. A boca fala do que? O coração está cheio. Vamos continuar? Nós estamos juntos, amados irmãos? Glória a Deus. Amados, vamos blindar a ação do inimigo, fazendo como o salmista escreveu. Ô pastor, eu esqueci de perguntar, até que 10 horas eu vou. Não, desculpa aí. Os irmãos me aguentem, viu? Mais meia hora, tá bem? Fiquem orando aí, me ajude em oração. Me ajude em oração. Eu gosto muito do que Davi escreveu no Salmo 119. Eu não vou ler todo não, viu, irmão? Fiquem tranquilos. 119, 9 a 11. Ele diz assim, o 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Uma pergunta. Aqui está falando mancebo, mas é para todo crente, não é? Amém, amados irmãos? Para todo crente. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. O 10 fala assim, de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. E aí o 11, a gente pode até fazer um jogralzinho aqui. Está escrito, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos mais uma vez, 1, 2, 3. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha, se a palavra estiver escondida aqui, não tem espaço para o inimigo, amados irmãos. O coração está blindado, aleluia. Porque a palavra de Deus está lá. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. É assim que precisamos agir se quisermos manter o nosso coração puro e íntegro diante do Senhor. O Senhor Jesus falou muitas coisas sobre o coração. Vejamos algumas. Então vocês percebam que nós estamos só enxertando, falando da Bíblia. É muito bom. Você sabe que Paulo, deve ser Colossenses 3, versículo 1, ele fala, eu não me canso de falar as mesmas coisas. Porque, amém, amados irmãos? Ora, a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra, aleluia. Oh, senão eu já teria pedido demissão. Tem 56 anos que eu estou servindo esse Deus maravilhoso, aleluia. Eu não tenho nenhum direito a mais que você, porque eu preciso permanecer de pé, aleluia, até que Jesus volte. Tem gente que acha que eu sou até crente novo. Que coisa boa, né? Vamos ver o que o Senhor Jesus falou. Eu não posso me engraçar. O problema é o seguinte. A gente começa a ficar velho, a gente quer falar muito. A gente tem que sentar para ouvir. Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. E isso é o que contamina o homem. O assunto se completa em Mateus 15, 18 e 19. Diz assim, o 18. Mas o que sai da boca procede do coração. Opa, olha lá, coração de novo. O que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. O 19 fala assim, porque o coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.
Amados, outra coisa, nós só estamos olhando o lado negativo. Para quê? Para a gente se corrigir. Pastor, eu estou no positivo, eu tenho mais positivo, glória a Deus, graças a Deus por isso. Continua firme, continua do lado positivo. Você pode, eu estou falando de coisas ruins, como Jesus escreveu, mas o seu coração pode estar cheio de coisas boas, aleluia, amém, amados irmãos? Pensamentos bons para com a obra, para com a família, para com a esposa, para com a sociedade, para com o trabalho. E Deus quer isso. Eu gosto muito das expressões de Davi, no Salmo 24, verso 3 e 4. Ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Ao verso 4, a parte A diz: aquele que é limpo de mãos, é puro de quê? De coração. Então não tem jeito. Diga para o irmão, não tem jeito, tem que ter coração puro. Dá uma reforçadinha aí. Não tem jeito, tem que ter coração puro. Coração de criança. Ai, glória a Deus. Cuidado, olhinho no que vê. Né? Cuidado, mãozinha no que pega. E pezinho, então, onde é que você tem andado? Eu tenho, rapidinho, testemunho de um irmão que ele tinha um problema com a bebida. Naquele tempo eu estava no Belém ainda, eu fiquei 22 anos no Belém. E eu cuidava daquele irmão na escola dominical, ele tinha dificuldade com a bebida, ele retornou para Jesus. Aquele dia, quando terminou a escola dominical, cada um foi para a sua casa. E eu tinha uma Brasília velha, e eu também fui para a minha casa. Eu ia passando perto onde tinha um bar, e aquele irmão ia se dirigindo para o bar. E eu gritei assim: Pai do Senhor, irmão dito! Aí o Espírito Santo deu um choque nele. Irmãos, não tenha vergonha de dar Pai do Senhor para os irmãos. Não tenha vergonha. É tua família, teu irmão. E aí, aquele Pai do Senhor livrou ele aquele dia da queda. Querem nisso, amados irmãos? Muito bem, vamos lá então. Agora vamos continuar. Quem são os limpos de coração? Um pouquinho só, vamos pensar um pouquinho. Quem são os limpos de coração? São aqueles, presta atenção nisso, são aqueles que têm motivações corretas. Suas ações são coerentes. Limpos de coração, em síntese, é alguém que não tem vida dupla. Ou vida tripla. O que é isso? Vamos tentar trocar dessa parte, é muito importante. Por exemplo, tem muita gente, vida dupla, vida tripla, tem muita gente secularizando a vida. Isso é um perigo tremendo. O que é secularizar a vida? Aqui na igreja, eu sou crente. Lá no trabalho, eu sou chefe, opressivo. Não dá certo, irmão. Não dá certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ser um chefe, um líder amoroso. O que Deus te deu de capacidade, ninguém tira e você não perde. Vocês conhecem essa história, principalmente os irmãos da Assembleia, mas não custa nada repetir. Tem aquela irmã que chegou para o pastor, nós estamos falando de gente que seculariza a vida. Outro dia mesmo, há 15, 20 dias atrás, a minha esposa deu um testemunho. E eu posso falar estas coisas porque Deus tem sido bom comigo. Não é que eu não falhe, eu sou pior que vocês. Mas uma cliente dela, ela é manicure, a minha esposa. Perguntou para ela assim, outro dia eu não estava lá. Escuta, o teu esposo é sempre assim? Ela disse para aquela senhora, é difícil para o Amâncio não ser assim. A Bíblia diz que quem vive tem autoridade para falar, sim ou não? Amém, amados irmãos? O que acontece no mundo espiritual? O nome do Senhor é glorificado.
Então vamos ter cuidado com isso, mas vamos continuar a história. A irmã chegou para o pastor: pastor, eu quero mudar para a igreja. Mudar para cá? Não, isso não pode ser. Eu quero trazer minha mudança para cá, eu quero morar na igreja. Mas irmã, por que você quer morar na igreja? Ela disse assim: porque aqui o meu esposo é um santo. Eu estou falando besteira? Tem um monte de gente assim, sim ou não? Aproveita o gancho da submissão. Que o Senhor nos ajude. É um crente na igreja. Tem gente que consegue, eu não sei porque a Globo não contratou ainda, porque tem gente que consegue ser uma pessoa na igreja, uma pessoa no trabalho e outra pessoa na escola. Amados, que Deus nos ajude. Peça graça ao Senhor e diga: Deus, eu quero ser o crente em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Lembra de Pedro fugindo? E a empregada falou: tu é um deles. Amados, não adianta fugir da sua responsabilidade. Você tem as marcas da promessa. Diga para o irmão: você tem as marcas da promessa, aleluia! Aleluia! Sabe lá no viaduto do chá, às 18 horas da tarde, ali formiga de gente, e vai indo o crente no meio daquele monte de gente. Deixa eu dizer, espiritualmente falando, o crente tem um chip, aleluia! Deus vai acompanhando, cuidando, abençoando e guardando, porque é dele, aleluia! São homens de coração limpo. Não está no meu script, mas eu lembrei do Salmo 139. E agora, hein? Dá para botar lá para mim o comecinho, só para a gente ler alguns versículos? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, tá bom aí? Amém, amados irmãos? Amado, Deus nos dê intimidade com Deus. Nós não vamos ler, depois você dá uma olhadinha no Salmo 63. Davi desejava ir para a cama com Deus. Lá no verso 8 do 63, ele diz: a minha alma te segue de perto. Amém, amados irmãos? Não queira seguir Jesus de longe. Você tem que seguir de pertinho. A essência do Espírito Santo, da graça de Deus, aleluia. Você tem que sentir Deus andando com você. Aqueles homens no caminho de Emaús ia falando, mas o coração ardia, aleluia, porque Jesus era companheiro dele. Então, não tente vida tripla, vida dupla, não. Se esforce para ser transparente, para ser verdadeiro. Outro dia um neto saindo para um novo trabalho, ele falou: vô, ora por mim. Eu orei por ele, eu e a minha esposa, e eu falei para ele: Renan, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Você não vai se escandalizar se eu falar para você que eu não garanto para você que eu vou ser sempre verdadeiro. Você não vai se escandalizar, né? Se eu falar que vou ser sempre verdadeiro, eu estou falando que eu vou ser perfeito, amado. Isso não existe. Amém, amados irmãos?
Mas você disse que a gente precisa se esforçar. Você disse. É isso aí, a palavra-chave é essa, se esforçar. Sabe o que é isso? É fazer bem a sua parte, aleluia. Deus vai te ajudando. Você é ator coadjuvante naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa cooperar, abrir a alma, o coração e dizer: Deus, eu sou fraco, me fortalece em Ti. Efésios 4, 22 e 24. Diz assim, que quanto ao trato passado, glória a Deus, os limpos de coração, já vou para Efésios, os limpos de coração receberam a Jesus, amém? Morreram em Cristo, amém? Está fraco, amém? Eu vou começar de novo. Os limpos de coração receberam a Jesus, amém? Amém. Os limpos de coração morreram em Cristo, amém? Amém? Através do novo nascimento, é o Espírito regenerado, aleluia. Efésios 4, 22 e 24. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, que vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, você trocou de roupa. Agora vamos pensar no exterior, não é verdade? Nós trocamos de roupa. Deus nos vestiu novamente. Nós podemos até dizer, conforme a Bíblia, nos vestiu com roupas de alegria, de vida nova. Não importa se um dia você foi para o chiqueiro, mas Deus ficou te esperando. E quando você volta, Ele não quer nem saber o que você fez. A gente questiona, disciplina, né? A gente coloca no banco, não é? Deus não. Deus abraça e beija. Deus não quer nem ouvir sua história. Que coisa tremenda. Ele já conhece. Ele já conhece. Abraça e beija. Deus faz festa. Que Deus tremendo. Deus faz festa. Glória a Deus. Em Jeremias, eu estou quase perto, tá bom? Em Jeremias 4:14, aqui daqui nós estamos entendendo, amados irmãos? Estamos falando de coração limpo. Em Jeremias 4:14 está escrito assim, o Senhor diz, lava-te o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Amado, com a nossa vida não é diferente. Você está em dificuldade com o coração? Não tem problema. A Bíblia tem o remédio. A Bíblia tem remédio para tudo, amém? Para o coração, principalmente para o coração. A Bíblia tem remédio. Em 1 João 3:20 está escrito, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém, amados irmãos? Deixa eu só abastecer aqui e nós já vamos continuar. Não tem problema, viu? Com relação ao coração. Vamos continuar mais um pouquinho. Me ajude. Me ajude aí. Se você tem áreas vulneráveis,
Meu conselho é investimento nessa área. Talvez essa parte aqui você não goste. Mas a palavra de vez em quando tem que nos confrontar. É importante você ficar esperto, cercar o coração com oração, jejum e leitura da palavra. Eu fiquei lembrando aqui de Jerusalém. A primeira turma que veio construiu o templo, lugar da adoração. Afinal de contas, eram 70 anos de cativeiro. E nesses 70 anos, eles não celebravam a Páscoa. Você imaginou a gente ficar 70 anos sem adorar o Senhor? Outro dia eu falei numa reunião de diretoria, não é possível. Nós recebemos um grupo que foi da minha igreja há 10 anos, ficou 12 anos fora e retornou, 2 músicos. E a diretoria que eu desse para eles 6 meses para ficar sem tocar. Aí eu lutei muito e consegui 4. Você está imaginando a gente que toca violão todo dia? Ficar 6 meses, amado, sem tocar, sem cantar. É uma prisão. Nós sentimos isso na pandemia, amém, amados irmãos? Sentimos numa prisão. Nós nos sentimos encarcerados. Não podia ir na igreja, não podia sair na rua e no mercado. Glória a Deus. E aí fiquei, voltando para Jerusalém. Estamos juntos, amém? Voltando para Jerusalém. O grupo primeiro que veio construir o templo. Lugar para adoração. Está tudo certo, não está? Ó, aqui, ó, onde é que está o lugar da adoração? Aí você, ó. Ó o lugar da adoração. Só que acontece o seguinte. Estava sem proteção. Estão entendendo? Estava sem proteção. O lugar da adoração estava pronto, mas estava sem proteção. Por quê? Porque os muros foram derrubados. Porque havia roturas nos muros. Então, além do coração estar preparado para adoração, para louvar, eu preciso cercar o meu coração, aleluia. Cercar com a palavra, com o jejum, com a adoração. Nós ouvimos isso no devocional. Precisamos cercar, cuidar do lugar da adoração. Além de deixar limpo, cuidar, alimentar o lugar da adoração com a palavra do Senhor. Quem sabe lavando louça e ouvindo hinos lindos, assim não é? Quantas vezes assim? Amém, amados irmãos? Eu lavo, desculpa aqui, eu lavo louça lá em casa. Eu tenho tempo, eu tenho um pouco mais de tempo. Então eu ajudo muito a minha esposa. E eu estou lavando louça ultimamente e eu estou lendo um livro. Lavando louça e lendo um livro, através do quê? Da gravação. Do vídeo. Eu estou lendo um livro chamado Isca de Satanás, de Joel Beverly. E aí eu estou lavando louça e meu coração está sendo alimentado. É assim que eu protejo o lugar da adoração, o lugar delicado, o lugar dos pensamentos, o lugar das emoções, aleluia, para eu não fazer besteira nem bobagem. Glória a Deus. É importante reconhecer, meu Deus, é importante reconhecer que é fraco, para depender mais de Deus. Amém, queridos? É muito importante isso. Não cutuque a onça com a vara curta. Isso aqui é muito para os homens. O conselho de Paulo a Timóteo é que fuja. 1 Timóteo 6,11, a parte A. Ó tu, homem de Deus, foge destas coisas. Tem hora que nós temos que resistir, mas tem hora que nós temos que fugir. Olha aqui para mim, fugir aqui não é covardia, é estratégia, não é hora.
Em alguns momentos Jesus disse, eu não vou lá não, porque eles vão querer me matar. E ainda, olha o pensamento do Senhor Jesus, eu não vou lá não, porque eles vão querer me matar e ainda não era a hora. Amém, amados irmãos? Paulo também fugiu, não, eu não vou lá agora não, eu ainda tenho coisa para fazer aqui. Então esse fugir de Timóteo é estratégia, é estratégico. É mais ou menos assim, irmão, fuja da tentação. Sai fora, vai saindo de fininho. Olha aqui, sai pela tangente. Principalmente com o cuidado com o sexo oposto. Aí os homens entendem a minha linguagem. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu estava numa reunião, Rio Claro, e lamentavelmente nós tratamos voltou. Nós tratamos, lamentavelmente, não é novidade, mas eu vou... Som. Teste som, que nós estamos no meio do campeonato, que nós estamos caminhando. Ele disse, eu não ganhei nada. Eu quero esquecer das coisas que astras ficam, eu prossigo, mas a luta continua. Então nunca diga isso, nunca olhe alguém que errou, nunca olhe assim, ó. Não cutuque a onça com a vara curta. Tenha bastante cuidado. Tenha bastante cuidado para o prejuízo não ser grande. Glória a Deus. Isso aqui, como está todo mundo aí, vale para todo mundo. Você pode achar, eu vim para checar vocês, um pouquinho também, com a experiência, com a palavra. E não fique zangado com o que eu escrevi aqui. Isso é só para você pensar. Por que você não precisa ficar bravo? Porque eu não quero que você me responda nada. Isso é só para você pensar. Então, eu fiz algumas perguntas aqui, eu estou terminando. Aí vai terminando, o discurso vai ficando duro. Não é? Lembra o final do discurso de Jesus? Lá em João capítulo 6, amém, amados irmãos? No final ficou duro, pessoal vazaram, não é? E aí Jesus pergunta para Pedro, e vocês? Para Pedro e os discípulos, e vocês? Os apóstolos, porque os discípulos tinham ido embora. Só os seguidores tinham ido embora, só ficou os apóstolos. E aí Jesus pergunta, e vocês? E aí Pedrão, né, rapidinho, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Não é? Por que fugiram? Porque o discurso ficou duro. Aqui, segura aí, porteiro, não deixa ninguém... A pergunta é a seguinte,
nos últimos 15 dias, o inimigo tem te acusado, tem contaminado o teu coração, é só para você pensar. Vai aqui algumas perguntas. Que são crentes, amém? Levante as mãos, todos, amém? Todos, glória a Deus, amém. A gente ficaria feliz se tivesse, não é? Mas a gente entende o processo. Mais 10 minutos só. Meu Deus, me ajude. Olha aqui. Então, nesses últimos 15 dias, você deu prejuízo a alguém? Você aceitou mais? Falou mal de alguém? Mas, pastor, você está mexendo com isso agora todo. Usou palavras torpes? Não está aqui? Coloca para mim Salmo 19, 14, é o último versículo. Eu quero ler junto com você. Vamos ler juntos? Vamos? 1, 2, 3. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Mais uma pergunta. Feriu alguém verbalmente? Penúltima pergunta. Você se expôs à pornografia? Você me desculpe, eu pensei que eu fosse falar só para homens. Eu cheguei aqui, tinha umas irmãs abençoadas aí para interceder, para adorar junto com a gente. As pessoas não gostam de mexer com essa última pergunta que eu fiz. A gente não fala essas coisas no culto, na pregação. Mas é para nós pensar. A palavra não é só para hoje, a palavra pode ser preventiva. Amém, amados irmãos? Eu acho lindo o final do Salmo 91 que você leu. Ele me amou. Está escrito assim: ele me ouviu, ele me amou. Aí eu vou colocar ele num lugar seguro, num alto retiro. O final do Salmo diz assim. Irmão, não fiquem brava comigo, tá bom? Mais para os homens essas daqui, viu? A última pergunta. Desejou algo que não é seu ou que não é sua? É só para vocês pensarem. Nós estamos falando de coração limpo. Nossa mensagem nessa noite, querido casal, que chegou agora, é sobre coração limpo, puro, íntegro. A Bíblia diz em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões ou pecado nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, o quê? Alcança misericórdia. Homens, guarde isso, agora é para os homens, depois vocês não me peguem na rua não, tá bom? Guarde isso. É melhor a tentação do que pecado. Como é que eu faço isso? Você tem amigos, você tem irmãos, pessoas que além de ser irmão, são amigos. Eu tenho. Quando a coisa aperta comigo aqui, eu vou lá para Cruzeiro, e lá o pessoal me pega no colo, num projeto chamado Pastoreio de Pastores. Mas você tem irmão na igreja, que você pode trocar ideia, bater papo, e dizer assim, tem alguém aí me sondando, me ajuda em oração. Não deixe o fato se consumir.
Abra o coração e peça ajuda. Você faz parte de uma... Olha aqui o que eu vou dizer. Você faz parte de uma família poderosa. Essa família chama-se igreja. E sabe por quê? Essa família é poderosa porque o Senhor Jesus é Senhor e cabeça dessa família. Aleluia. Em 1 João 1:9, que você conhece tão bem, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que que o coração do crente é diferente, conforme Ezequiel 33? Porque, eu vou ficar aqui mesmo, porque ele diz assim, eu vou tirar do teu coração de carne, o coração de pedra. Amém? E vou colocar um coração só de carne. Aleluia! Mas não é só isso. E aí eu vou colocar um espírito dentro. Aleluia! O companheiro, o ajudador, o que intercede com gemidos inexprimíveis. Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Você tem a habilidade de ler junto comigo, vamos lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. Sabe o que você precisa? Não tem problema que não grave agora. Isso só vai acontecer quando a gente entrega tudo. Eu gosto muito da primeira bem-aventurança, bem-aventurança os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Mateus 5:3. Sabe o que é isso? É aquele que coloca Deus no centro. É aquele que entende a soberania de Deus. É aquele que depende de Deus. É aquele que pode falar como Davi, sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim, aleluia. Deus quer nos dar um coração novo nessa noite. Aleluia. Deus quer melhorar as nossas vidas. E eu queria terminar com uma ilustração simples. Aqui, talvez essa igreja já ouviu a ilustração da menina que colocou a mão no vaso. Alguém aqui ouviu? Eu estou perguntando porque eu já preguei inúmeras... Alguém ouviu? Melhor, se não ouviu, ótimo. Olha aqui para mim, estou terminando mesmo agora. Uma menininha colocou a mão dentro do vaso da mamãe. E o vaso era vaso de porcelana. Eles compraram esse vaso na viagem de núpcia. A mamãe tentava a mão da menina de dentro do vaso. E a mãe não conseguia. Olha aqui para mim. Aí a mãe ligou para a esposa, para o esposo, e disse, bem, a nossa filha com a mão dentro do vaso, eu não consigo tirar. O esposo falou, bem, eu estou indo para casa agora, espera um pouquinho. O pai chegou em casa e perguntou para a menininha, o que é que você está segurando? Ela disse assim, uma moeda. Aí o pai disse, filha, solta essa moeda, que o pai tem uma moeda grande para te dar, bem maior do que essa. Eu quero trazer para a vida prática, nós estamos segurando.
Qual a chave que eu não estou dando para Deus abrir a porta? Eu sei que é forte, mas é mais ou menos assim. Ou eu sou senhor de ou não sou senhor de nada. Aquela menininha abriu a mão, soltou a moeda e tirou a mão de dentro do vaso. É noite de que moeda você está segurando? Você pode dizer, pastor, eu tenho sido abençoado. Deus quer abençoar mais. Você crê nisso, amados irmãos? Mas de repente tem uma moedinha que está atrapalhando. Oh, Deus! Tem alguma coisa que eu não estou entregando para Deus? Eu quero pedir permissão ao pastor para orar por alguém. Isto é, se alguém se manifestar. Tem gente que não se manifesta porque pensa assim, a igreja vai pensar que eu sou fraco. Eu queria dizer uma coisa para você, que não tem ninguém forte aqui. Não tem ninguém forte. Se você tem segurado a moedinha, se alguma coisa o inimigo acusado, o Senhor quer apagar tudo nessa noite, tirar esse negócio, não sei o que é. Você não precisa vir à frente, você pode ficar aí mesmo. A moedinha, limpe o lugar da adoração, para Jesus reinar mesmo, para você ter prazer na lei do Senhor, aleluia. Eu vou orar por vocês. Não é para Deus fazer alguma coisa através da minha oração, e eu não vou orar para Deus fazer. Presta atenção, eu não vou orar para Deus fazer. Eu vou orar pelo que Deus fez. Porque quem faz é a palavra. Quem toca no coração é a palavra. Pastor Jurandir, aqui atrás deles, me ajude, eu oro daqui para lá. A igreja ora de lá para cá. Se levante um pouco para você descansar. Glória a Deus. Vem mais alguém para receber oração nesse momento. Lembre-se, eu não sou sacerdote. A igreja é sacerdócio real. Eu sou sacerdote com você. Amém, amados irmãos? Senhor, Senhor, muito obrigado. Cuida da tua filha, conforta o seu coração, fortalece o teu filho, dai prazer na tua lei, dai prazer, desejo de te servir, até que Jesus volte. O teu Espírito Santo trabalhe fortemente. O Senhor venha trazer alegria real, alegria verdadeira, que possa manifestar a glória do Senhor, a bênção de Deus, a bondade de Deus, Pai. Continua cuidando da tua serva, continua cuidando, Pai, abençoando. O Senhor conhece a dificuldade na fé. Temos dificuldade, eu também tenho, mas o Senhor está aqui para perdoar. Oh Deus, e limpar o coração, para trazer vida nova, para restaurar. Fortalece a vida do teu filho, Pai, em nome de Jesus, com tua graça, com teu amor, com tua bondade e as tuas misericórdias, Pai. Oh, nós não merecemos absolutamente, mas olha para nós, através do teu Filho Jesus Cristo,
e aceita o nosso conserto, o nosso perdão. Aceita e cuida destes teus filhos. Cuida de nós, segundo a tua boa mão, mão de bondade e mãos de misericórdia. Abençoa os teus filhos. Como igreja, nós oramos abençoando a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amado? Em nome de Jesus. Glorifique e exalte